Bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente mergulha num material que é, olha, pura alta tensão. Com certeza. Estamos falando do capítulo 12 do Evangelho de Marcos e, para nos guiar, a gente está usando os comentários e as notas de duas bíblias de estudo ótimas, a Roman e a NAA. Que ajuda muito a gente a entender o contexto, né? O que está por trás do texto. Exato. E o que a gente vai ver é que este capítulo não é, tipo, uma coleção aleatória de histórias. Longe disso. É um confronto direto. Jesus chega em Jerusalém, o centro do poder, e numa sequência, assim, impressionante, ele desafia cada autoridade da época. É quase como ver um mestre de xadrez, sabe? Jogando várias partidas ao mesmo tempo e ganhando todas. Uma ótima analogia. Então, vamos desvendar essa sequência de embates. Vamos lá. Tudo começa com Jesus contando uma história. Uma parábola. Mas assim, não é uma historinha calma. Não mesmo. É quase uma declaração de guerra. Ele fala de um dono de uma vinha que arrenda a terra para uns lavradores. Chega a hora da colheita, ele manda servos para pegar a parte dele. Mas os lavradores espancam um, matam outro. É uma violência que só escala. Exato. E a audiência original, quando ouvia sobre uma vinha, imediatamente pensava em Israel. É uma metáfora clássica nos profetas. Ah, então eles já sabiam. Já sabiam desde o começo que a história não era sobre agricultura. Era sobre eles. E aí vem o clímax. Depois de ter os servos maltratados, o dono pensa, vou mandar meu filho amado. A ele eles vão respeitar. Mas acontece o oposto. Totalmente o oposto. Os lavradores veem o filho e falam, esse é o herdeiro. Se a gente matar ele, a herança é nossa. E eles o matam. Nossa, isso é incrivelmente direto. Jesus estava na cara dos líderes se colocando como esse filho amado. Exatamente essa é a ousadia da coisa. As notas das nossas fontes deixam isso muito, muito claro. A vinha é Israel. O dono é Deus. Certo. Os lavradores são os líderes religiosos, a elite. Os servos são a longa linhagem de profetas que Israel rejeitou ao longo da história. E o filho amado. Não tinha como eles não entenderem. Era óbvio. Ele estava reivindicando ser o herdeiro final de Deus. E como se não bastasse, ele termina citando uma escritura, a do Salmo 118, sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Viria a se tornar a pedra angular. É isso. Então ele está dizendo, olha, vocês acham que estão me descartando, mas o plano todo de Deus depende de mim. É exatamente isso. Ele se identifica como uma peça fundamental que os construtores, ou seja, os líderes, estavam jogando fora. O texto diz que eles entenderam perfeitamente. Entenderam na hora. E se não podiam prender na força, tentaram na inteligência. A próxima armadilha é de uma astúcia política impressionante. Sim. Juntam dois grupos que se odiavam, os fariseus e os herodianos. O que já mostra o nível do desespero deles, né? Os fariseus eram nacionalistas religiosos. Os herodianos eram a favor da dinastia de Herodes, que era tipo um fantoche de Roma. Não tinham nada em comum. Nada, exceto o desejo de eliminar Jesus. E eles chegam com a pergunta perfeita. É lícito pagar o imposto a César ou não? Peraí, vamos analisar essa armadilha. Uma armadilha genial. Se ele dissesse sim, paguem, ele perdia o apoio do povo, que viu o imposto como símbolo da opressão romana. Virava um traidor. Exato. Se ele dissesse não, não paguem, os herodianos tinham um motivo perfeito para acusá-lo de sedição contra Roma. E ele seria preso na hora. Eles o colocaram numa sinuca de bico total. Não tinha resposta boa ali, né? Não tinha qualquer resposta binária, sim ou não, seria o fim. E é aqui que a gente vê a genialidade da resposta de Jesus. Ele não entra no jogo. O que ele faz? Ele pede para ver a moeda do imposto, um denário, e aqui tem um detalhe que as notas ressaltam e que muda tudo. A moeda tinha imagem e inscrição de Tibério César, que se autoproclamava filho do divino Augusto. Uau! Para um judeu devoto, carregar uma moeda que idolatrava um homem como Deus já era problemático. Entendi. Então ele pergunta, de quem é essa imagem e inscrição? Eles respondem, de César. E aí vem a frase que entrou para a história. Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É brilhante. Na superfície,
Ele legitima a autoridade civil na esfera dela. Se a moeda tem a cara de César, devolvam a ele. Mas a verdadeira bomba está na segunda parte. É a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Se a moeda carrega a imagem de César, o que carrega a imagem de Deus? Na teologia judaica, o ser humano. Ah, Então ele está dizendo, deem o seu dinheiro para Roma, mas deem a sua vida, a sua lealdade, sua alma, tudo o que você é para Deus. Ele redefine completamente a questão. entendi a genialidade, mas na prática, isso não soa um pouco como uma esquiva? Ele não respondeu nem sim nem não? É uma ótima pergunta. Como será que o povo ali na hora interpretou isso? Não ficaram frustrados? Olha, provavelmente os mais radicais, os zelotes, podem ter se frustrado sim. Mas a maioria, segundo o texto, ficou maravilhada. Maravilhada. Porque eles entenderam que Jesus estava apontando para uma soberania muito maior. Ele estava dizendo que a briga real não é entre judeus e o Império Romano. A questão fundamental é sobre a quem pertence a sua lealdade última. Ele não se esquivou, ele elevou a discussão. Fascinante. Depois de desmontar uma armadilha política, vem o próximo grupo. Agora uma armadilha teológica, certo? Isso, quase um peguei filosófico. Chegam os saduceus. E quem eram eles? As fontes nos dão uma informação crucial. Os saduceus eram a aristocracia sacerdotal, a elite do templo, e teologicamente eram muito céticos. Não acreditavam em ressurreição, anjos, espíritos, nada disso. E a autoridade deles era só... O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E com essa mentalidade, eles criam um cenário hipotético que é quase cômico, né? Para ridicularizar a ideia. Eles contam a história, baseada na lei do levirato, de uma mulher que se casa com os 7 irmãos. Um morre, ela casa com o próximo e assim vai. Nenhum deixa filhos. Aí a pergunta deles é, ok, Jesus, na sua tal ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? A intenção era mostrar como a ideia era logicamente absurda. Eles achavam que tinha um argumento irrefutável. Mas Jesus vai direto na raiz do erro deles. Ele diz, vocês erram por não conhecerem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele aponta 2 problemas. Quais? Primeiro, o poder de Deus. Ele explica que a vida na ressurreição não é uma continuidade da vida aqui. As pessoas serão como os anjos. O casamento como instituição terrena não vai mais existir. A lógica deles estava presa, sabe? Numa visão materialista da eternidade. Ok, essa primeira parte faz sentido. Mas a segunda parte da resposta é a que me deixa impressionada. A parte sobre as Escrituras. Essa é a jogada de mestre. Para provar a ressurreição, ele não cita os profetas ou os salmos. Que eles talvez não valorizassem tanto. Exato. Ele usa o Pentateuco, os únicos livros que eles aceitavam. Ele os lembra da cena da sarça ardente em Êxodo, quando Deus fala com Moisés. E Deus diz... Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Exatamente. Uau. O detalhe está no tempo do verbo. Ele não disse eu era o Deus deles, no passado. Ele disse eu sou. É isso. A lógica de Jesus é sutil, mas demolidora. Se Deus se identifica no presente como o Deus dos patriarcas que já tinham morrido há séculos, isso significa que, para Deus, eles não estão mortos, eles estão vivos. Nossa. E ele conclui, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Usar os próprios textos deles com um argumento baseado num único verbo. Acabou com a discussão. O texto diz que os saduceus foram completamente silenciados. Depois disso, a gente imagina que ninguém mais teria coragem, né? E a atmosfera do capítulo realmente muda. Muda totalmente. Depois de tanta hostilidade, chega um escriba, um mestre da lei, que tinha ouvido tudo e, em vez de armar uma cilada, ele faz uma pergunta que parece genuína. Sim, uma pergunta sincera. De todos os mandamentos, qual é o principal? É uma mudança de tom total. E a resposta de Jesus é uma síntese brilhante da fé judaica. Ele não inventa nada novo. Ele combina 2 passagens das Escrituras. A primeira é o coração da fé de Israel, a oração Shema, de Deuteronômio. Ouve, ó Israel. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E ele não para aí, né? Ele imediatamente emenda uma segunda de Levítico. Ame o seu próximo como a si mesmo. O que eu acho incrível é como ele conecta as 2 coisas.
O eixo vertical, o amor a Deus, com o horizontal, o amor ao próximo. Um não existe sem o outro. Perfeito. Ele afirma que esses dois mandamentos são os pilares que sustentam toda a lei e os profetas. E o escriba, em vez de discutir, concorda com entusiasmo. Ele até elabora dizendo que isso é mais importante que todos os sacrifícios. E Jesus vê essa sinceridade. Vê o entendimento dele e diz uma coisa marcante: você não está longe do reino de Deus. E a partir daí o texto diz que ninguém mais ousou lhe fazer perguntas. Então o jogo vira completamente. Agora é Jesus quem começa a perguntar. Ele se vira para a multidão e questiona o ensinamento dos escribas sobre o Messias. A pergunta é um quebra-cabeça, né? Sim. Como eles podem dizer que o Cristo é filho de Davi se o próprio Davi, no Salmo 110, o chama de meu Senhor? Qual é o ponto dele aqui? Ele está desafiando a expectativa popular sobre o Messias. A visão comum era de um Messias puramente político, um descendente humano de Davi que viria para ser um rei guerreiro, libertar Israel de Roma. Certo. A lógica de Jesus é: se o grande rei Davi, o ancestral, se refere ao seu próprio descendente como meu senhor, então esse descendente tem que ser muito mais do que só um herdeiro humano. Ele está insinuando uma natureza divina para o Messias. Então ele não só questiona a autoridade deles, mas também a teologia deles, e na sequência ele lança uma advertência duríssima contra esses mesmos escribas. Sim, ele vira para o povo e basicamente diz: cuidado com eles. E descreve o comportamento. O amor por roupas vistosas para mostrar status, as saudações cheias de reverência, a briga pelos melhores lugares. Uma religião de aparência. De status social. E ele termina com a acusação mais grave de todas. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. O que significa isso? Devorar as casas das viúvas. Provavelmente se refere a uma prática onde, agindo como conselheiros, eles exploravam financeiramente as mulheres mais vulneráveis da sociedade, que não tinham proteção legal, e depois faziam uma exibição de piedade para cobrir a ganância. Quer dizer, é uma crítica pesadíssima. É uma religião para inglês ver. Que usa a aparência de santidade para explorar os mais fracos. E falando em viúvas e hipocrisia, o capítulo termina com uma cena, um contraste brutal com tudo isso. Um momento silencioso, mas que talvez seja a parte mais barulhenta do capítulo. Com certeza. Jesus senta perto do cofre de ofertas do templo e fica observando as pessoas. E a cena é como a gente imagina. Os ricos chegam e depositam grandes quantias, provavelmente com alarde, para serem vistos. Uma performance social. E então, no meio disso, chega uma viúva pobre. E ela deposita 2 moedinhas. As nossas fontes ajudam a gente a entender o valor disso. O que eram essas 2 lepta era tipo centavos. Menos que isso. As notas explicam que um lepton era a menor moeda de cobre em circulação. Seriam necessários tipo 128 lepta para dar o valor de um denário. O salário de um dia de trabalho. Exato. O que ela deu foi literalmente o troco do troco. Não comprava quase nada. E mesmo assim, Jesus chama os discípulos e diz uma coisa que vira a lógica de cabeça para baixo. Vira tudo. Essa viúva pobre deu mais do que todos esses ricos. Como assim? A matemática não fecha. Não lhes custou nada. Não mudou o estilo de vida deles. Exato. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ela não deu o que sobrou, ela deu o que ia fazer falta. É uma inversão completa de valores. A questão não é o quanto você dá, mas o quanto aquilo te custa. O quanto sobrou para você depois. Exatamente. O valor não está na quantia, mas na proporção do sacrifício. É uma crítica final, silenciosa e devastadora a todo aquele sistema que valorizava a aparência. A exibição de riqueza. A piedade de fachada dos escribas que ele acabou de denunciar. E, em contraste, ele eleva uma mulher anônima, desamparada, como verdadeiro modelo de devoção. Olhando para trás agora, esse capítulo é realmente uma série de nocautes. Numa única passagem por Jerusalém, Jesus enfrenta e desmonta o poder político, com a questão do imposto, O poder teológico dos saduceus com a ressurreição. o poder intelectual dos escribas, E, no fim, ele aponta para uma viúva anônima e diz: é aqui que está a verdadeira fé. perfeito. O contraste é a chave de tudo.
De um lado, você tem a religião do poder, da exibição, da autojustificação. Do outro, a fé silenciosa, sacrificial e total dos marginalizados. É um embate final. Entre o reino de César, com suas moedas, o reino dos escribas, com seu status, e o reino de Deus, com seus valores completamente invertidos, personificados naquela viúva. E isso nos deixa com um pensamento final, então. Sim. O capítulo 12 termina com esse pequeno ato de entrega total da viúva dentro do templo. O capítulo seguinte, o 13, começa com Jesus saindo do templo e prevendo a sua destruição completa. Dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Exatamente. E fica essa pergunta no ar. Será que a história da viúva já era o veredito final sobre todo aquele sistema? Enquanto os ricos investiam na manutenção das grandes estruturas, talvez o verdadeiro valor aos olhos de Deus já estivesse numa economia completamente diferente. A do sacrifício que não deixa sobras. Exatamente. O que nos leva a pensar, o que de fato significa para nós hoje doar tudo o que se tem, em vez de doar apenas do que nos sobra?